Tô animada pro dia de hoje, porque hoje eu vou estar entrevistando, só que literalmente mudou minha vida nessa área. Renato Alves, hoje nós vamos estar entrevistando. Tô animadíssima para nossa conversa. Espero que essa conversa seja rica e que nessa conversa a gente acabe até descobrindo coisas que a gente nem saiba. Que seja uma conversa mesmo assim, que possa inspirar todo mundo que assiste. Vamos lá? Conversa com o Renato, cheguei aqui no escritório. Aqui foi exatamente onde eu comecei minha carreira de corretora aqui. E eu tô animada para escutar a história que ele vai compartilhar hoje com a gente. Então vamos lá? Olá! Renato Alves, que prazer. Tá pronto? Eu tô, Vamos lá. Hoje nós vamos conhecer um homem de grande sucesso. Estou super animada de poder sentar aqui com você. Você não somente é o meu chefinho, mas você carrega uma história e uma legalidade onde as pessoas escutam da sua história. Então eu queria muito poder, nessa entrevista que a gente vai conversar hoje, trazer um pouco das histórias que talvez ninguém escutou, né? Então isso eu acho que vai ser assim um tempo fascinante. Então eu queria começar agradecendo, obrigada por poder dar esse tempo. Obrigado pela oportunidade. E outro dia nós estávamos aqui conversando, você estava falando das receitas, dos bolos que você faz. E eu vi que a sua mãe tinha uma influência, né, na sua vida. Sua mãe teve uma influência na sua vida. Então, assim, qual foi o maior presente que a sua mãe te deu que não foi algo material? O que você pode dizer? A minha mãe me deu isso. Olha, a minha mãe teve uma vida de altos e baixos, né? Eu ouvi um diretor dizendo, né, que a tragédia sempre acompanha a beleza, né? As grandes belezas estão... Então minha mãe foi uma mulher muito bela, que despertava admiração e às vezes amor, ódio, inveja. E então assim ela não foi fácil, né, para os filhos viver com uma mulher assim, que também ela tinha problemas, né? Depois, já com bastante idade, nós descobrimos que ela tinha transtorno bipolar. Então isso explicou muita coisa que aconteceu nas nossas vidas desde que nós crescemos e ela se separou do meu pai. Mas assim, eu tento olhar mais para as qualidades e as coisas boas que aconteceram. Então eu acho que a minha mãe tem duas coisas que eu acho que foi um presente que ela deu para os filhos, e no meu caso principalmente foi que ela não tinha medo de nada. Ela não tinha medo de nada, então ela sempre estava com novos projetos, e se tivesse que mudar de cidade ela mudava, entrava numa casa e depois tinha uma oportunidade melhor, a gente mudava de novo. Então, num espaço de mais ou menos uns 10 anos, nós mudamos a cada 3 anos nós mudávamos de cidade. Era uma nova vida, uma nova tentativa, uma nova casa, uma nova cidade, uma nova escola, novos amigos. Então, ela não tinha medo de... E se acontecesse alguma coisa ruim, se não desse certo, ela levantava e vamos para outro lugar, vamos começar tudo de novo. Então, esse medo e essa vontade e essa disposição de trabalhar, né, da hora que amanhece até a hora que anoitece, esse foi um presente. O outro presente que eu acho que ela me deu foi me introduzir para as artes, porque ela gostava muito de arte. Então, ela sempre estava matriculada num curso de pintura, num curso de escultura, num curso de
pintura de tudo que você pode imaginar, de tecido, de gesso, de madeira, Nossa, ela de era artista. vidro. E depois ela entrou para a parte das arts and crafts, né, que seria o artesanato no Brasil. Então aí ela fazia crochê, tricô, toalhas, colchas. E quando ela fazia esses cursos, ela levava todos nós, os 4 filhos. Uau. Às vezes as pessoas vinham nos ensinar em casa. E às vezes nós íamos para a escola. Então nós também passamos por curso de pintura em tecido, Uau. pintura, desenho, pintura em vidro, em madeira, em gesso. Então, assim, desde pequeno, esse negócio das artes. E ela gostava muito de casa, ela gostava muito de decorar a casa, de colocar cortinas, Então, assim, esse foi, acho que, o segundo maior presente que Nossa, ela então me ela deu. era realmente uma artista. Ela era. Sua mãe é uma artista. Você tem alguma coisa que ficou das coisas que ela fazia? Olha, uma das coisas mais difíceis para mim nessa vida foi ir lá para a cidade do interior onde ela morava para desmontar a casa dela. Nossa. Depois que a pessoa vai, né? Uhum. Ela deixa um mundo de coisas. Então, assim, ela tinha armários e armários de coisas que ela fazia e vendia também. Uau. Então, assim, eu tenho alguns panos de prato que ela fez. Porque muitas das coisas que... Quando a pessoa está viva, né? Você ganha e usa, estraga, joga fora e pega outro e tal. Então, eu tenho uma blusa de lã que ela fez para mim. Uau. Ela fazia uma blusa em 3, 4 dias. Uau. Então, todo inverno, ela nos levava na loja. Nós íamos para São Paulo, uma loja que vende lã, cada um escolhia a lã que queria, da cor que queria, do jeito que queria. Aí ela ia lá e fazia. Aí ela, assim, em um mês, ela fazia as 4 blusas de lã para os 4 filhos para o inverno. Então eu tinha um monte, mas eu acabei ficando com uma. E olhando para trás, parece que tem até mais valor, mais amor, porque foi feito, né? Foi pensado, foi feito, então... E ela chamava a gente, media e fazia. Aí eu quero uma faixa dessa cor, eu quero... Ela fazia. Incrível, incrível. E dando um pulo entre essa sua relacionamento com a sua mãe até a sua chegada aos Estados Unidos, né? Foi quando você chegou nos Estados Unidos. Qual foi o desafio que você teve aqui? Você acha que então que essa coragem que você trouxe veio da sua mãe, mas aí chegando aqui sem ela, né? Como que foi isso para você? Então, eu acho que essa vontade de sempre ter uma vida melhor veio dela mesmo, né? Porque a minha mãe ela nasceu em berço de ouro. Mas o que a minha bisavó conseguiu ajuntar, porque a minha bisavó veio de Portugal com 4 filhos, sozinha e uma mala de joias. Então ela também já... Ela veio com uma mala de joias. Uma mala inteira só de joias, de ouro. E aí ela vendeu todas essas joias e comprou terrenos. E ela comprou um lote na Avenida Paulista. Depois de uns anos, esse lote valorizou tanto que ela vendeu esse lote na Avenida Paulista e comprou, assim, 3 quarteirões em Moema, que hoje... E aí ela construiu, ela era analfabeta, hein? Aí ela construiu 16 casas. Então, quando a bisavó morreu, que ela tinha 4 filhos, cada filho ficou com 4 casas. Mas nunca ninguém soube manter aquilo ou fazer aquilo se multiplicar. Foram só vendendo e usando, vendendo e usando, vendendo e usando. Então ela nasceu em berço de ouro, mas em 1986 a última casa foi vendida e aquilo foi gasto em 3 anos. Uau, então você meio que restaurou a legalidade que era da sua avó também, né? Entrando... Da minha bisavó. Da sua bisavó. Da minha bisavó. Nossa, que lindo isso, né? E aí e sempre essa vontade de melhorar, melhorar, melhorar. E eu via que no Brasil, eu trabalhava, mas não saía do lugar. Porque assim, é difícil você sair do lugar quando você é empregado e tem um salário fixo, não é? Sim.
são muitos e muitos e muitos anos para você conseguir economizar e Juntar. comprar, entendeu? É lógico, se fosse hoje, acho que eu conseguiria ser bem sucedido lá também, com a cabeça que eu tenho hoje, com as coisas que eu aprendi. Mas naquela época, para mim era difícil, porque o meu pai, ele nos criou. Minha mãe também. Minha mãe era bem empreendedora. Ela empreendia um negócio, um business, depois não dava certo para o outro, porque ela não sabia lidar com dinheiro. Mas ela sempre estava tentando. Meu pai não. Meu pai era mais da linha, você tem que fazer uma faculdade e arrumar um bom emprego. Então ele me criou para ser empregado. Sim. E não para ser dono de empresa, Sim. comerciante ou... Como que a gente fala business owner em português? Para ser um empresário. Para não ter riscos. Para ser empresário, não é muito difícil, tal, arruma um emprego que é melhor. Então, quando eu vim para cá, eu vim atrás, porque assim, eu vi que no Brasil, se você não era empresário, se você não tinha um negócio, se você não conseguia, era difícil, você fica... A mobilidade social do Brasil é muito difícil, né? Sair do lugar. Tá assim na categoria, tá no número 80 de facilidade de você melhorar a sua qualidade de vida. Então, eu comecei a viajar em 2006, quando eu comecei a trabalhar numa escola, ganhava melhor, bem melhor, até melhor do que os engenheiros, colegas meus que trabalhavam em construtora. Então eu comecei a viajar e comecei a ver como que as pessoas viviam em outros países melhor do que nós, com menos dinheiro. E então, numa dessas minhas tentativas de melhorar de vida, em 1994 eu vendi meu carro e vim para os Estados Unidos fazer inglês. Porque eu achava que se eu fosse fluente em inglês, eu ia conseguir um emprego melhor numa multinacional e tal. E eu fiquei aqui 2 meses estudando integral, mas assim... Depois distribuí pelo menos uns 100 currículos e nunca recebi nenhuma uma chamada, uma ligação de ninguém. Aí eu comecei a ficar desanimado, né? Mas meu pai falou, termina a faculdade de engenharia que daí as coisas vão melhorar. E só piorou. Então assim, se eu tivesse ficado aqui, que eu queria ter ficado, meu pai me convenceu de voltar. Eu estaria até talvez aposentado hoje. Mas aí, então, em busca dessa vida melhor, foi que eu pensei em mudar para um outro país, fazer um mestrado e viver num lugar onde as coisas são mais fáceis, onde você consegue mais qualidade de vida, um lugar com maior segurança, né? São Paulo é uma cidade muito perigosa. Sim. E eu vim para cá, então. Eu não queria ficar ilegal em nenhum momento, então eu trabalhei muito no Brasil por 2 anos. Eu dava aula das 7 ao meio-dia e meio, 7h30 ao meio-dia e meio. Então, e depois eu tinha alunos particulares, de escolas particulares, alunos riquíssimos, que eu chamava eles de pobres meninos ricos, né? Porque eles eram ricos, mas eram pobres, assim, não tinham os pais presentes, porque os pais também trabalhavam muito. Então eu era meio psicólogo, tutor deles. E eu ia dando aula até 9 horas da noite para economizar para vir para cá, para pagar a faculdade. Aí eu fiz o TOEFL, me matriculei na faculdade e vim para cá. E vim sozinho e comecei a faculdade aqui. Tudo assim em busca de uma vida melhor, de uma melhor qualidade de vida, mais segurança e tal, com o intuito de depois trazer a minha mãe para ficar comigo. Então foi assim. Aconteceu? Não, ela infelizmente ela adquiriu um câncer e quando depois de 1 ano que eu me formei, que eu estava já me estabilizando, ela faleceu. Não deu nem tempo. Mas eu acho que dentro dela ela sabia, né? Ela sabia já dentro dela que você ia ser esse sucesso que você é hoje. Acho que sim. Acho que sim. Mas eu não sabia. Eu ainda, quando terminei a faculdade, tentei arrumar um emprego numa empresa de design ou arquitetura. Uau, porque era tudo que você sabia. Era o que o seu pai
Ensinou pra você. É. Ah, E aí, assim, as portas só fechavam, né? sim. Não por causa do... Eu não acho que era por causa da idade, porque aqui não tem muito essa coisa da idade. Não. Eu acho que era mais por causa... eu tive 2 oportunidades de chegar, de fazer a primeira entrevista, segunda entrevista, terceira entrevista, mas assim, eu era... o que eu percebi, né? Que eu era hiper qualificado e... Porque assim, são dois tipos de funcionários que são mandados embora. Aqui tá ficando muito bom. É o incompetente Uhum. e o super competente. Exato. Né? São os dois. Então eu estava na categoria super competente. Então assim, eu sempre fui preterido por alguém que acabou de sair da faculdade. Que é mais barato. E não tinha... Não era o mesmo preço, mas aquele lá não ia quebrar a hierarquia da empresa. Então eu acho que foi isso que eu não consegui. E aí, com essas portas todas fechadas, eu não tive outra opção a não ser tentar ir por minha conta, né? E foi isso que eu fiz. Mundo dos valentes. É. Aí você foi por sua conta para ser designer. Mas aí automaticamente as coisas começaram a acontecer que acabou que entrou na corretagem. Foi automático. Mais ou menos. Foi assim, tipo assim, você tava decorando a casa de alguém falou assim, eu preciso comprar uma casa? Foi assim? Não, foi totalmente diferente. Quando eu estava na metade da faculdade, logo no começo da faculdade eu comecei a escrever um blog, né? E eu contava da vida aqui, explicava os Estados Unidos e compartilhava a faculdade e as experiências da faculdade. Então, já na metade da faculdade, brasileiros me procuravam para decorar um quarto, para escolher papel de paredes, para fazer uma pequena reforma. E o primeiro trabalho que eu peguei foi em 2012, 2 anos depois que eu comecei a faculdade, que a faculdade é em 4 anos. Nossa. Para reformar uma casa, fazer um projeto de reforma de uma casa em Miami. E eu fiz o projeto inteiro da reforma da casa inteira. E vendi o projeto para o cliente brasileiro por 2.500, acredita? Baratíssimo, mas para mim naquela época era um dinheiro... Você se sentiu rico, né? Nossa, era um dinheiro... A vida vai mudar agora já. Porque eu não sei se você sabe, durante a faculdade eu fiz faxina, eu fiz pintura, eu tirei papel de parede, eu trabalhei de babá, de motorista, carregador de sacola, manobrista, tal. Então esse foi o meu... E sempre era assim, 200, 300, 100, uma faxina era 80. Quando você pega um cheque de 2.500 na sua mão, é bastante. Sim, mas é muito diferente da história dos imigrantes que chegaram depois, né? Que hoje já tem uma casa bonita. Os imigrantes que chegaram na época que você chegou, trabalhava de tudo que aparecia. Exato, Tudo que aparecia. Exato. E aí, na faculdade, eu conheci uma das minhas colegas de classe, uma brasileira, o marido dela era corretor. E ela me disse que ele estava muito desanimado porque não tinha vendas e etc e tal. E eu falei para ele assim, olha, o meu blog, falei para ela, meu blog tem bastante visualizações, deixa eu fazer uma entrevista com ele e aí eu coloco ele no blog, vamos ver o que acontece. E eu sentei para tomar um café com ele, fiz uma entrevista, escrevi um post sobre ele e ele estourou. Ele assim subiu, ele vendeu, começou a vender. E aí ele decidiu abrir uma imobiliária e foi ele que ficou tentando me convencer para tirar a licença. E eu falei... história! E eu falei para ele, não, eu quero ser designer. Aí um dia ele falou assim, você sabia que todas essas casas à venda tem uma caixa na fechadura que se você é corretor, você pode entrar na casa? Isso rolou. Aí vendeu. eu tirei a licença só por causa disso, porque eu queria entrar nas casas. Nossa, que massa! Sem saber o mundo, esse mundo que existia, o que ia acontecer. E eu tava fazendo esses projetos, ganhando 2.000 aqui, 3.000 ali, e ele me dava uma comissão de 10% da comissão dele, dos clientes que iam para ele, né?
E um dia ele veio e falou assim, eu tenho um cheque para te dar de uma venda, tal, não sei o que, vendas que eu fiz, tal, que Sim. veio de você. Cheque E foi ele me bom? deu um cheque de 5 mil. É bastante. É. E eu fiquei assim, como se diz? Deslumbrado. Eu fiquei desacreditado, né? E eu falei para ele assim, não, se isso aqui é 10%, você ganhou 50 mil? Ele falou, é. Aí eu falei, então eu vou tirar a licença, né? E aí quando eu disse no blog que eu era corretor, aí choveu. E aí eu fui lá e tirei o post dele. Então, o tempo todo que você estava fazendo o blog, a intenção era ajudar, era comunicar, era as pessoas saberem a sua trajetória. E explicar, né? Explicar. Explicar os Estados Unidos, explicar por que o americano vai de pijama no posto de gasolina, por que eles dão banho no bebê na pia da cozinha, quais as comidas que os americanos têm, o americano sobrevive mesmo de hambúrguer enlatado. Sim, Essas coisas sim. que nós ficávamos sabendo do Brasil, que não são verdadeiras. Não E quando eu são. cheguei aqui, é um mundo totalmente diferente do que a gente pensa que é. Uhum. Então eu escrevi esse blog, tem 375 posts, eu escrevi por 10 anos. Nossa, muito fiel, muito fiel. Eu escrevi de 2010 a 2020. Então isso também melhorou a minha escrita, né? A minha comunicação, tá? Porque os primeiros posts do blog, se você como eu escrevia, depois no final, e assim ficou muito conhecido aqui. E aí eu tirei o post sobre ele e deixei o meu post de corretor. Sim. E aí eu comecei a vender bastante, vender e ter tantos clientes que daí não dava mais para fazer o design. E aí eu escolhi ficar só como corretor. E eu fiquei só como corretor até 2014. Aí você sofreu, assim, porque você estava sentindo falta, né, daquilo que você também queria fazer, né? Aquela questão da transformação. Assim, o dinheiro era muito bom, sim, mas era uma coisa assim, era muito louco. Eu trabalhava domingo a domingo, com cliente. O Brasil estava passando por uma fase muito boa. Eu acho que foi a segunda reeleição, era o segundo mandato do Lula, então assim, o mundo inteiro estava em crise, menos o Brasil. Nossa. E o Brasil era a bola da vez, e os brasileiros tinham dinheiro, então assim, estava vendendo que nem louco. Uau. Inclusive, muita gente foi embora daqui para o Brasil, né? Porque o Brasil estava tão bem. Mas aí, quando os clientes ficavam sabendo que eu decorava, que eu não sei o que eu era designer, eles pediam insistentemente para fazer. Então eu comecei a fazer também. Comecei a fazer, voltou e comecei a fazer. Aí você conseguiu encaixar, na verdade, as duas coisas, né? O bem com o agradável. E você sabe que a primeira casa que eu fiz aqui nos Estados Unidos foi a casa dos empresários que são... a casa inteira, tá? Dos empresários que são proprietários da marca Patati Patatá. Eles foram meus primeiros clientes que eu peguei inteiro a casa. Cheguei lá, a casa toda suja, e passei um orçamento para eles para trocar todos os eletrodomésticos, trocar carpete, pintar a casa inteira e mobiliar a casa inteira. Então foi o primeiro que eu peguei. E aí eu tinha um empreiteiro, o Gilberto, que fez tudo, e aí os móveis eram entregues e eu ia lá arrastando e pondo, e fiz sozinho. E tinha uma pessoa que limpava, e aí o empreiteiro me ajudava, ele punha a cortina, e eu comprava todos os quadros, eu enchia o meu carro todo sozinho, e eu ia lá e pregava tudo sozinho. A segunda que eu fiz também, eu só fiz duas assim. A segunda que eu fiz, eu demorei um mês para fazer, mas eu fiz a casa inteira sozinho. Preguei todos os quadros, preguei as prateleiras. Mas assim, você se sentia realizado, né? Quando você via mas era final, muito trabalho. Sim, eu tinha um Audi branco, Q7, eu enchi aquele Audi umas 10 vezes de coisa e enfiava na casa e fazia tudo sozinho. Eu lembro que daí eu tinha uma pessoa que eu começava, que também trabalhou comigo na imobiliária e me ajudava. Ela saiu da imobiliária, então eu pedi para ela me ajudar. Sim. Então nós passávamos as cortinas, tudo. Depois não deu certo, porque ela ficou grávida de novo.
Ela saiu, mas aí eu percebi que não dava para fazer sozinho, tocar as Uhum. duas profissões e fazer sozinho. Sim. Meu marido na época não ajudava nada. Ele Não? não queria saber Uau. de, de, De ser um de, apoio. de ser sócio, de fazer junto, de ajudar. Se eu pedisse para ele ajudar, implorasse, ele ia, mas ele ia de cara feia. Ele reclamava, ele brigava com quem tivesse lá e dava um escândalo. Eu tinha que mandar ele embora e assim, não pedir mais. Então eu já sabia que não dava para pedir Aí para foi o ele. momento que você começou a nascer uma equipe para você. Foi aí que em 2015 meu irmão André mudou para cá. E aí ele começou a me ajudar, Uau. ele e o marido dele. Mas o marido dele era tão problemático. Eu vi no Renato reclamando. O marido dele era tão problemático que não durou um ano. Ele se demitiu junto com o André. Falou, não vou mais, não sei o que lá, e foram trabalhar em outra coisa. O André só voltou a trabalhar comigo em 2021 ou 22, não me lembro. Foi quando ele separou do Thiago. Aí ele falou, vou voltar. Aí eu falei pra ele, vem trabalhar comigo agora que você não tá com ele e tal. Então ele veio. Ele fazia já coisas pra mim. Sim. Então assim, mesmo antes dele se separar do rapaz, ele pintava as casas pra mim. Eu dava trabalho pra ele. Sim. Porque daí ele ia fazer sozinho, ele não levava o rapaz. Sim. E então ele pintava a casa, ele limpava a casa. Quando era pra limpar, ele levava o marido, tal. Aí depois que eles se separaram, aí ele veio mesmo integral e ele começou a me ajudar no design. Eu falei pra ele, você me ajuda, começa a me ajudar fazendo essas montagens que eu não... Ótimo. Porque teve um dia que eu estava fazendo compra com o Alex na At Home. E nós alugamos um caminhão, eu e o Alex. Porque o Alex é totalmente o oposto do meu primeiro marido. O Alex é aquele que, Ajuda. se eu ficar estressado com alguma coisa e ele vê, ele move montanhas para me ajudar. Maravilha. Então, nós alugamos o caminhão, naquele dia alugamos o caminhão, fomos na loja com a lista, eu comecei a comprar, nós compramos 14 carrinhos cheios de coisa, e nós começamos a carregar no caminhão e começou a chover. E eu estava carregando caixa na chuva. Eu falei pro Alex, eu não quero mais fazer isso. Uau. Eu não quero mais carregar caminhão na chuva. Ou a gente tem uma equipe que faça isso, ou eu não vou fazer mais. Sim. Foi aí que eu chamei o André e falei, olha, eu não quero mais fazer. Eu vou com você na loja nesse dia, a gente escolhe tudo, eu pego meu carro e vou embora, você e um ajudante carrega e instala. Aí ele concordou e ele começou a fazer. E engraçado assim que hoje eu nem vou na loja mais com ele. Nossa. Dificilmente eu vou na loja com ele. Ele compra todo. Só quando eu vou na casa no final, que eu olho e falo, olha, tá faltando um negócio aqui, isso aqui não ficou bom e tal. Aí eu vou com ele na loja e a gente dá um final. Mas ele tá ficando num ponto que nem vai precisar mais. Que massa. E foi aí que então, 2014, eu abri a Studio R, que hoje é Alves & Hall Design. E daí o Alex falou assim, por que a gente não abre uma imobiliária? Sai da imobiliária e eu tenho experiência com documentos, broker e tal. Sim. E aí nós abrimos a Uno Realty Group, que hoje é Alves & Hall Realty. E aí assim foi. Foi aí que começou... E foi orgânico, né? O crescimento foi orgânico. Porque, por exemplo, eu vim para a imobiliária, você nunca nem teve que fazer... Estou... chamando corretores, nada. Não. Eu literalmente vim porque uma amiga minha falou para mim assim, Rebeca, eu vou te passar alguns nomes. E ela sabe que ela vai assistir isso, a Liz. Ela falou, mas eu vou te passar o nome do Renato Alves. E ele é a pessoa mais humana, melhor caráter, que muitas das pessoas que você vai encontrar em igrejas. E ela foi falando de você, quando ela terminou, ela falou assim, essa é uma pessoa que eu te falo de verdade, que é uma pessoa boa para você trabalhar. Ela trabalhou com a gente. Ela confiou, ela é grata, ela tinha eu não sabia de você, eu não sabia do YouTube, ainda ela falou assim, e ele é famoso, tá? Ele é famoso do YouTube. Eu não tinha nem ideia. Então, assim, o fato de eu conseguir falar com você e tal, mas assim, não foi um anúncio que me trouxe aqui, foi uma recomendação.
Mas assim, de 2016, eu conheci o Alex em 2016, né? E logo após ele tinha 2 empregos Sim. que ele levou por volta de 10 meses. Depois eu falei pra ele, larga esses empregos, você ganha muito pouco, vem me ajudar, vamos fazer Construir. crescer e tal. E em 2016 nós começamos, eu já tinha Estúdio R, aí nós começamos a Uno. Nossa. E nós ficamos sozinhos até 2022. Sozinhos. É, só eu e ele. Não pensou em chamar? Não, a Liz veio trabalhar conosco. Mas você convidou ela? Eu convidei. Não, ela falou se Ela- ela poder. Ela sabia que eu era broker, ela Sim. perguntou se ela podia trabalhar comigo. E então assim, a gente tinha um corretor, uma pessoa Nossa. amiga, alguém. Sim, sim. Sempre tinha um ou outro que vinha, botava licença, mas depois ia embora. Foi depois do YouTube realmente que aí eu não dava conta do volume de clientes. Eu não dava conta do volume de clientes. Foi aí em 2022 que aí nós começamos a dizer para as pessoas que trabalhavam ao redor de nós que nós estávamos aceitando corretores. E daí o primeiro que veio foi o Gabriel. Sim. Daí depois veio a Priscila, terceiro foi você, Sim. né? E aí hoje já são 15, né? Uau, incrível. 15, mas... E aí foi expandindo. Nós abrimos o YouTube, alugamos só esse escritório. Em 10 meses ele ficou lotado. Não tinha como os corretores e o pessoal do design trabalhar nessa mesa. Aí nós abrimos o outro. 6 meses depois eu vou lá, teve um dia que veio os corretores, não tinha lugar nem para sentar, nós tivemos que alugar o outro. Então assim, nós estamos com 3 salas agora, 300 metros quadrados de escritório, um aluguel alto para pagar por mês. Mas hoje o que eu vejo, até assistindo, por exemplo, a sua carreira no YouTube, o que você compartilha, você encontrou o seu lugar de paz, né? Onde você consegue servir as pessoas e curtir a vida. Né? Porque nós recebíamos as pessoas em casa. Eu tinha um home office, o Alex tinha um home office. Então as pessoas iam em casa, aí tinha que arrumar a casa, aí tinha que... É muito trabalho, assim. Com 3 cachorros que ficam super... animados, excitados quando vê as pessoas. Então, tinha que acalmar os cachorros, sentar com os clientes lá no escritório. O cliente queria ver a casa inteira, mostrar a casa inteira. E isso começou a ficar cansativo, sabe? Cansativo de trazer em casa e a pessoa ficar muito tempo lá. E os cachorros ficam cansados e eles querem comer. Se tem pessoa perto, eles querem... Se tem pessoas perto, eles querem que dê biscoito, que dê isso, que dê aquilo. Então, assim, tira atenção. Foi aí, depois que eu abri o canal do YouTube, eu e o Alex fomos num curso que o Ryan Serhant deu em Miami, antes de abrir o escritório. Ryan Serhant é um dos corretores mais famosos dos Estados Unidos. E ele tem no YouTube? Ele tem tudo. Ele tem 40 escritórios. Tem até fora do país. E ele era um dos corretores estrelas do show da Bravo Million Dollar List em New York, que eu assisti todas as temporadas. E ele veio dar esse curso em Miami. E eu fui nesse curso, e eu vou te contar uma coisa que eu fiz. Ele abriu a oportunidade de 14 corretores, porque tinham 1000 pessoas que iam no evento, né? 14 corretores para jantar com ele numa mesa. Então você pagava um valor, você participava de um coquetel, numa cobertura com ele. Depois descia, tem um restaurante, ele mandou fechar uma sala com a mesa para 14 pessoas, mais ele, que você jantava com eles e ele conversava com você a todo momento, desde a hora que você chegou, das 5 até as 11 da noite. E você lá? $6.000 para você participar disso. Mas você viu como um investimento. Não, foi um investimento. Eu aprendi muita coisa lá. Eu aprendi muita coisa, mas ele sentou, ele me disse, Renato, não tenha medo. Eu tenho medo, né? Eu tenho medo de conta, eu tenho medo de aluguel, eu tenho medo. Ele falou assim, Renato, não tenha medo. Vai, você já fez o mais difícil, abrir um canal do YouTube.
Isso foi o mais difícil. Agora, vai, investe, pega o dinheiro e investe. Às vezes as pessoas pensam, você vendeu 50 casas o ano passado, vendi. Mas ninguém sabe o custo dessas 3 salas e todos esses funcionários por mês. Sim. Então, assim, essas 50 casas, não é todo o dinheiro que ficou lá no meu banco, na minha conta. É funcionário. Cada funcionário aqui ganha 40 mil no ano, né? Quantas casas precisa vender para pagar um funcionário? Sim. Quantos designs, reformas precisa fazer para pagar conta de internet, água, luz? 3 salas. Quem é empreiteiro sabe. Quem tem companhia sabe disso. Computador e depois o salário do André, salário da Bianca, salário do Ronaldo, salário da... Agora nós temos 8 funcionários fixos. Então, assim, precisa vender 100, 50 não dá. Então, assim, quando ele me disse, não tenha medo, eu voltei, a gente voltando no carro, o Alex dirigindo, falei, Alex, eu vou contratar um assistente. Porque eu conversei com um cara que era da Ucrânia e ele tinha 4 assistentes, ele só fazia aluguel. Uau. Falei, como é que você só faz? Porque aluguel você não ganha nada, né? Sim. Falei, como é que você só faz aluguel e você tem 4 assistentes? Sim. Ele falou, não, eu pego um prédio inteiro para alugar. Eu falei, mas como é que você dá conta de um prédio? Ele falou, tem 4 assistentes. Eles fazem tudo. Eu falei, mas sai uma fortuna, né? Uns 4 mil cada um, 5 mil cada um. Ele falou, não, estão tudo na Ucrânia. Ou na Albânia, ou na Albânia, não sei. Todos eles falam inglês e eu pago uns $800 para cada um. Eu falei, nossa, que ideia fantástica. Já contratei meu primeiro funcionário, que foi o Ricardo, meu assistente lá do Brasil. Todo mundo conhece o Ricardo, né? E o Ricardo, assim, começou a dar um baita do ajuda. Então, eu não precisava mais postar no Instagram, não precisava mais ler todas as mensagens privadas. Nossa, do você YouTube. Lia todas as mensagens privadas? Porque tem cliente, né, que mandava mensagem por lá. Incrível, então sim. tinha que postar, tinha que ler os comentários, tinha que ler, tinha que responder alguns comentários, depois tinha que ler todas as mensagens privadas de todas as social medias, muito né? trabalho. E-mail, Instagram, Facebook, e aí o Ricardo me aliviou. Quando ele me aliviou, ele pegou todas essas coisas, inclusive postar e tal, eu comecei a me concentrar no YouTube e no escritório. E aí eu falei, Alex, a gente precisa alugar um escritório. A gente precisa alugar um escritório. E aí nós começamos a olhar na internet e achamos esse lugar aqui. E desde que eu mudei para esse bairro, eu comprei a casa no inverno. E tem assim 7 maple leaves plantadas aqui na frente desse escritório. Sim. Aquela árvore que dá aquela folha do Canadá. Sim. Então eu vi essas árvores todas peladas e depois na primavera elas todas verdes. Então sempre olhei, sempre gostei dessas árvores. Toda vez que eu ia no Home Depot, eu passava e ficava olhando essas árvores. Mal sabia que eu ia ter um escritório aqui, onde estão plantadas essas árvores. E é muito legal, porque aí o pessoal que vem pro Brasil vem, toma um cafezinho com você... Né? Virou a sua sala de visita fora da sua casa. Exato. E aí nós alugamos esse escritório, achamos essa sala aqui. Na hora que eu entrei, a mulher falou assim, mas eu preciso de uns 40 dias para reformar para você entrar. Eu falei, não. Fazer tudo. Eu que vou reformar. Me dá um desconto aí pelos 3 anos de contrato, porque é 3 anos no mínimo, né? Sim. Falei, me dá um desconto que eu mesmo vou reformar, porque vai ser o meu escritório de corretagem e design, então ele não pode ser do jeito que estão esses outros aqui. Você queria mostrar o melhor, porque é isso que você traz. E você tem uma excelência tão grande, porque quando a gente gosta de assistir o seu YouTube domingo à tarde, porque a música é relaxante, aí a gente senta, toma um chazinho, a minha família inteira, tá? Te assiste. E uma das coisas que sempre a gente vê é o seu nível de excelência. O seu nível de excelência. E parece assim que cada cliente que aparece é a pessoa mais importante. Ela se torna a pessoa mais importante ao centro das atenções naquele momento. É lógico, perfeição, eu sou perfeccionista e o perfeccionista sofre, né? Perfeição a gente não... eu acho assim, essa é uma frase que eu inventei, que eu criei. A busca da perfeição é a maior fonte de decepção, entendeu? Ou de frustração. Uau. Então, assim, você só vai ficar frustrado e descontente se você procurar a perfeição. Então, ainda mais aqui nos Estados Unidos,
que as paredes não são tão prumadas e tem essa textura e tem buracos e tal. Então, quando você vê lá no vídeo aquelas coisas maravilhosas, parece perfeito, mas não é. Mas a gente chega num nível bem melhor Sim, do que todos os outros que eu já vi. sim. Se tivesse alguém aqui em Orlando que fala assim, esse acabamento desse cara aqui é melhor que o meu, eu contratava ele para trabalhar para mim. Mas eu nunca vi, Nem. entendeu? Eu nunca vi. Então, quando nós alugamos esse escritório, eu investi uma grana aqui. Porque eu arranquei tudo, eu abri as passagens, eu abri as portas, eu refiz os tetos, eu fiz a iluminação, a eletricidade, eu construí uma cozinha, eu fiz um lavabo, eu gastei com mobília, com essa pedra de mármore. Então, assim, foi tudo feito. Eu achei que eu ia gastar tanto, eu gastei tanto vezes 2. Sim. Sim. E aí o Alex falou assim, nossa, você gastou todo o dinheiro do caixa da empresa. Eu falei, gastei. Falei, mas é um investimento, Alex, vai voltar. Em 3 meses, Rebeca voltou. 3 meses. As pessoas, só de entrar aqui, só da divulgação no YouTube, do escritório, tal, da inauguração, o que veio de business. Já apareceu. E aí em 10 meses não coube mais as pessoas aqui. Muito bom, eu estou muito feliz com o seu sucesso. Agora vai a nossa última pergunta, tá? Nossa última pergunta. Se você pudesse dar um recado para a pessoa que está escutando essa podcast e essa pessoa sonha em chegar ou vir para os Estados Unidos ou comprar, qual seria assim o seu conselho para essa pessoa? Entende? A pessoa que às vezes não assistiu todos os seus vídeos de YouTube, que você ensina tudo lá, mas qual é o conselho para essa pessoa que é sonhadora, mas que hoje não tem nada para poder recomeçar? Eu diria assim, né? As pessoas, às vezes, a palavra sorte tem uma participação, né? Mas é muito difícil. Sorte é você comprar uma raspadinha lá ou jogar uns números lá e ganhar 100 milhões, 200 milhões. Isso é uma sorte, ou seja, é uma coincidência benéfica. Sim. Mas o que eu acredito que sorte é quando a preparação se encontra com a oportunidade. Então, para a pessoa que não tem nada, eu diria que ela tem que se preparar. Ela tem que se preparar. Ela tem que investir nela mesma, seja em curso superior, em faculdade, ou até mesmo aprender um ofício dentro da empresa que ela já está, complementar, falar uma outra língua, estudar. Sim. Estudar. Hoje as pessoas querem só assistir. Né? As pessoas querem só assistir. Ninguém quer ler, ou escutar ou estudar. É muito difícil. Então, assim, a pessoa tem que se preparar. A pessoa vai mudar para os Estados Unidos, ela tem que estudar inglês. Mas assim, sério, né? Sério. Sim. Como se a vida dela dependesse disso. Sim. Porque o número de oportunidades que vão abrir aqui para ela, se ela falar inglês, então assim, é aí que é a sorte, né? É quando tem uma oportunidade e a preparação se encontraram, né? Quando a preparação se encontra com a oportunidade e aí a pessoa se preparou, aprendeu uma profissão, se desenvolveu, aprendeu o inglês e aí vem aquela oportunidade, ela pega. Então, eu me preparei para vir para cá, mas foi muito rápido, eu devia ter me preparado mais, devia ter estudado mais. Se bem que 17 anos atrás era muito difícil conseguir informação. Não tinha essa quantidade de canais do YouTube que tem, não tinha essa quantidade de blogs que tem, Sim. e não tinha aonde... Quando você encontrava um brasileiro que estava aqui, ele não te respondia, ele não te dava nenhuma informação, ele não queria aparecer na câmera para conversar com você, nada disso. Então, assim, era muito, muito difícil. Você tinha que mesmo vir e tentar com a cara. Hoje não, hoje tem tudo, né? E eu vejo que as pessoas, elas querem mais perguntar, elas não querem ler. Elas não querem ir lá no blog e ler o blog. E ler. Porque o blog ainda é atual. Quer tudo na mão. O blog ainda é atual. Os americanos ainda vivem da maneira que eu escrevi lá. Então, assim, lê aquele blog inteiro, tem 5.000 páginas. Concordo. Né? Estuda
vê o que você gosta de fazer e se desenvolve nessa profissão, para quando você chegar aqui, você ser um profissional. E aí você vai empreender, né? Então, assim, começar do zero, muita gente começou do zero, né? Muita gente famosa começou do zero, o próprio Silvio Santos. É você se preparar para quando a oportunidade vier, você agarrar. Perfeito. Renato, Né? obrigada pelo seu tempo. Você é maravilhoso. Obrigado, você imagina. É incrível. E é um grande prazer estar aqui trabalhando com você. É uma grande honra. Muito obrigado, você. Eu gosto muito de todos os corretores, todos, sem exceção. E você é um grande asset aqui para a nossa empresa. Obrigada. Tá bom? Beijo. Muito obrigado da oportunidade. Obrigada a você. Então, vamos lá. Tchau, tchau.